Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de grego online e mais uma aula a respeito do particípio, o adjetivo verbal da língua grega. Na aula de hoje nós estudaremos o particípio auristo. Entretanto, antes de continuar, eu quero desafiar você no seguinte: se você ainda não compreendeu bem e ainda não tem bastante familiaridade com o particípio presente, você deve voltar à lição sobre o particípio presente antes de seguir adiante no nosso curso, porque o particípio presente é fundamental, tanto para a formação do particípio futuro, quanto para a formação do particípio auristo, como nós veremos. Agora, se você já entendeu o particípio presente, já tem uma certa familiaridade com ele, aí então podemos continuar. Primeira coisa que nós precisamos relembrar ao estudar o particípio auristo é que o auristo, o tempo verbal auristo na língua grega, tem duas formas: o primeiro auristo e o segundo auristo. O primeiro auristo é aquele que é formado acrescentando a característica sa, sigma alfa, a raiz do verbo. O segundo auristo é aquele que tem uma raiz diferente, é aquele que quando você decora o vocabulário, você precisa decorar a forma presente e também a forma do auristo, a forma da raiz no auristo, tanto para conjugá-lo como um auristo, seja do indicativo, seja do subjuntivo, quanto também para formar o particípio auristo, você precisa decorar essa raiz diferente. Vamos então começar estudando o primeiro auristo. Bem, o auristo, o particípio primeiro auristo, é formado da seguinte maneira: raiz mais característica do auristo, ou seja, sigma alfa, mais a característica do particípio presente masculino ativo, que seria o onte, mas nesse caso, como a característica do auristo já é sigma alfa, então esse alfa ele serve como vogal conectiva. Então, ao invés de onte, nós teremos ante, formado a partir do sigma alfa. E aí, no caso, mais as terminações da terceira declinação, ou seja, qual é a novidade, a mudança entre o particípio presente ativo masculino e neutro e o particípio auristo ativo masculino e neutro. As duas mudanças são o acréscimo da característica do auristo, ou seja, sigma alfa, e a mudança da característica do particípio de onte para ante, o que é muito simples de lembrar, já que ao ver sigma alfa, você sabe então que o alfa entra no lugar do ômicron. E no caso do particípio auristo ativo feminino, mesma mudança. Na verdade, é a mesma mudança com uma pequena diferença. Raiz mais característica do auristo, sigma alfa, mais característica do particípio feminino ativo, que é o sigma, mais as terminações da primeira declinação. No caso, note que a característica do particípio feminino, ao invés de us, ômicron, y, sigma, ficou simplesmente sigma. Isso porque o alfa da característica do auristo, o sa, entra no lugar desse ditongo ômicron, y, esse ditongo y, de tal maneira que para formar o particípio auristo ativo feminino, você então simplesmente acrescenta a raiz do verbo, a expressão sa mais sigma, mais as terminações da primeira declinação. Na prática, como isso tudo fica? Desta maneira que você está vendo em sua tela. Lissas, note, raiz mais sigma alfa. No genitivo isso fica bastante mais claro, né? Raiz mais o sigma alfa, mais a característica do particípio masculino ativo, o nt, ou o nital, mais o os, que é que tem a ver com a terceira declinação, são as terminações da terceira declinação, que nós decoramos como osia, esoncias. No caso do neutro, mesma coisa, raiz mais sigma alfa, mais nital,
mais osia, esoncias. No caso do neutro seria os e a repetição do nominativo no acusativo. E no caso do feminino, raiz mais sigma alfa mais sigma, e note, este sigma é a característica do particípio feminino ativo. Particípio ativo feminino. A característica vai ficar simplesmente o sigma, já que o ditongo i cai e dá lugar ao alfa. E as terminações da primeira declinação, a, es, ei, an. E no caso do particípio primeiro auristo médio, nós temos raiz mais sigma alfa mais a característica do auristo médio, do particípio médio, que seria homem, mas nesse caso o ômicron cai em prol do alfa, mais as terminações da segunda declinação no masculino e neutro e da primeira declinação no feminino. De tal maneira que na prática o que nós temos é o seguinte: lissámenos, lissámeno, lissámeno, lissámenon. Note, raiz mais sigma alfa, mais característica do particípio médio, que seria homem, mas no caso fica amen, por causa do sigma alfa, e as terminações da segunda declinação no masculino e no neutro, e da primeira declinação no feminino, que ficaria lissamene, lissamenes, lissamene, lissamenen. E o plural, aionaisas, ou oi, ó nós us, oi, como nós usamos para decorar os plurais. E o particípio primeiro auristo passivo, como é que fica? No auristo nós também temos a forma média distinta da forma passiva. A forma passiva tem características próprias e são bastante parecidas com as características do futuro passivo. Então o que nós temos é a raiz mais o T, que é o θ mais epsilon, mais, no masculino e neutro, a característica deles, que seria o nital, mais as terminações da terceira declinação, osia, esoncias. E no particípio auristo passivo feminino, raiz mais T mais iota sigma, e aqui nós temos uma pequena diferença, ao invés de us, o ditongo u deu lugar para esse iota, mais as terminações da primeira declinação. Na prática, como é que fica tudo isso? Liteis, litentos, litente, litenta. Note, raiz mais característica do passivo, T, mais característica do particípio masculino, nital, mais osia, esoncias. E no caso do feminino, raiz, li, mais característica do passivo, T, mais a característica do particípio feminino, que neste caso, ao invés de us, fica is, mais as terminações da primeira declinação. Só que nós também temos o particípio segundo auristo. Então, o primeiro auristo é aquele que acrescenta sigma alfa. O segundo auristo é aquele que tem a raiz mudada. E a boa notícia é que você vai fazer a declinação do segundo auristo exatamente da mesma maneira que você faz a declinação do presente, do particípio presente. Já que a raiz está mudada, então você vai simplesmente lembrar das características do particípio presente. Ou seja, no masculino ativo, ont mais terminações da terceira declinação. No feminino, us mais terminação da segunda declinação. E no particípio presente médio e passivo masculino, feminino, neutro, homem mais terminações da segunda declinação para o masculino e neutro e da primeira declinação para o feminino. Na prática, o que nós temos? Verbo leipo. A raiz desse verbo no auristo vira simplesmente lip. Lip. E aí então você vai decliná-lo como se fosse um presente. Lipontos, liponte, liponta. Veja, raiz do segundo auristo mais característica do particípio ativo masculino ont, mais
terminações da terceira declinação. E no caso do feminino, a raiz, lip, mais característica do auristo feminino ativo, us, mais terminações da primeira declinação. Mais um exemplo, e agora do particípio auristo médio. Veja o verbo ginomai, eu sou, eu me torno. A raiz do segundo auristo dele é gen, simplesmente gen. Então você acrescenta à raiz a característica homem, que é a característica do particípio auristo médio, tanto masculino quanto feminino quanto neutro, e as terminações da segunda declinação para o masculino e para o neutro, e da primeira declinação para o feminino. Resultado do masculino, genômenos, genômeno, genômeno, genômenon, e do feminino, genômene, genômenes, genômeno, genômenem. Eu espero que você tenha decorado bem as características do particípio presente, porque, como eu disse no começo dessa lição, tudo se define pelo particípio presente. Particípio presente. Se você ainda não tem ele bem claro na tua mente, volte àquela lição e a estude mais uma vez. Por hoje é isso. Até uma próxima lição.